Imagina o cenário. Ao longo dos anos você acumulou uns 150, 200 jogos nas suas bibliotecas de consoles e PC. Entre jogos que você comprou em promoção e jogos dados gratuitamente, você tem uma biblioteca gigante para jogar. Essa escolha te paralisa. Você pensa naquele jogo que acabou de lançar, mas aí pensa naquele jogo que você comprou faz uns 6 meses, ou então pensa naquele jogo retrô que você realmente estava a fim de rejogar. As possibilidades parecem infinitas, mas não são. Você está experienciando a famosa paralisação de escolha, ou choice paralysis. É uma situação que, ao ser enfrentado por muitas opções de escolha, nosso cérebro não escolhe. Você prefere descansar e assistir alguma coisa, ler ou ficar nas redes sociais, entre aspas, descansando o cérebro, ao invés de escolher um jogo da sua imensa biblioteca para jogar. Isso é justo, é compreensível, mas infelizmente isso está causando um desconforto muito grande em você. Enquanto você está lá deitado, supostamente sem energia para escolher e com medo de se entregar para algum game, você está ficando ansioso porque você deixou uma escolha de lado. Você postergou e criou um débito com você mesmo. No próximo dia que isso acontecer, você terá comprado outro jogo ou recebido outro jogo de uma assinatura e você vai se cobrar ainda mais e aos poucos você vai estar jogando muito menos do que gostaria. Aqui no caso, eu estou falando de experiência própria nesse breve relato de como jogar algo com tantas opções disponíveis. Lembrando que é normal dar uma pausa. Nenhum hobby foi feito para ser praticado todo santo dia em qualquer tempo livre. É normal você deixar de jogar por um período de tempo e descobrir outras atividades para fazer. Afinal, a vida é melhor com essa variedade. Mas aqui a gente está falando de quando eu especificamente evitava o hobby por simplesmente ter muito jogo para jogar. Vamos por partes então. Primeira coisa, eu precisei abandonar o tracking. Não para sempre, pois talvez um dia eu volte com isso e eu me considero um tracking freak e eu sou meio obcecado por essa organização. Mas só enquanto eu tô sofrendo com essa pane. Sério, me fez imediatamente muito bem. Eu esqueci aquela lista no Excel que eu usava para organizar meus jogos, esqueci o backlogged, parei de criar uma suposta produtividade no meu hobby favorito, porque isso é coisa de trabalho e tudo que remete ao trabalho tira nosso amor e prazer das coisas que somos livres para fazer. Eu te garanto que só de esquecer desse tracking eu já me senti muito melhor em relação aos jogos. Afinal, esse tipo de arte foi feito para apreciar, e eu precisava escolher e voltar a apreciar um jogo. Eu tive também que aprender a perder esse medo de me comprometer com um jogo. Tipo aquele jogo que você já começou e nunca terminou, ou aquele jogo que você ainda está receoso de começar. Sério, nenhum jogo é tão complexo assim. Eu entendo ter que estar em uma determinada vibe ou mood para jogar certos jogos. Eu tenho fases de RPG, fases de jogos competitivos e por aí vai. Mas se eu tirar esse bloqueio que eu mesmo criei, já vai facilitar muito. Te garanto que aquele jogo que você largou faz um tempo, você vai rapidamente relembrar as mecânicas e os objetivos que estão lá, parados naquele mundo virtual esperando por você. Eu também quero recomendar algo muito importante que passa despercebido às vezes, conforto. Cara, se você estiver confortável, você vai jogar mais. Não só jogar, mas trabalhar, estudar. Conforto é tudo na vida. Invista em uma cadeira ou um sofá bom, um lugar gostoso que você se sinta bem de ficar. Coloca um bom ventilador ou talvez um ar-condicionado se você puder. São essas pequenas coisas que adicionam muito na sua qualidade de vida e na apreciação do seu hobby. Depois que eu ajeitei meu escritório, é muito mais prazeroso ficar aqui jogando. Voltando para jogos, nesse momento de escolha, eu também, para conseguir retirar esse bloqueio mental, acabo evitando jogos muito grandiosos que têm centenas de horas. Eu escolho algo mais rápido. Talvez seja hora de rejogar seu comfort game. Cara, eu jogo Last of Us Part 2 todo ano. É um dos meus comfort games. Não importa que com o tempo que eu estou jogando novamente eu poderia estar conhecendo outro jogo inédito, pois eu não tenho que ter essa métrica produtiva nesse hobby.
Ele existe para me servir, somente me servir e servir somente a você. Então, se você optar por rejogar algo, faça com o coração aberto e entendendo que todos temos comfort games. The Last of Us 2 eu já zerei umas 4 vezes, já zerei The Witcher 3 umas 3 vezes e Breath of the Wild umas 3 vezes também. Faz parte da vida e como interagimos com esse hobby. Sempre voltaremos para jogos novos e inéditos, e é um fato que rejogar algo que você ama vai renovar esse seu amor e entusiasmo por jogos, assim como acontece comigo todo ano. Ainda falando um pouco sobre rejogar seus favoritos, eu também percebi que eu não preciso pegar para zerar. Às vezes eu só quero abrir o jogo e fazer uma determinada parte, tipo explorar Skellig em The Witcher 3. Conhecer algo me faz ter essa segurança para me comprometer com aquilo somente por algumas horas ou alguns dias, sem ter aquele dever de zerar, porque é um jogo que eu já conheço há muito tempo. Continuando nesse assunto das jogatinas, eu tive que perder o medo de sessões curtas de gameplay. Eu aprendi isso quando eu tive o Switch por alguns anos. Eu percebi que eu ficava esperando o momento certo de ter 2 ou 3 horas livres para poder jogar algo, e por dias e dias esse momento não chegava. Ter o Switch me mostrou que é super possível criar sessões de jogatina de meia hora, 45 minutos, e a diversão será tão boa quanto. Hoje em dia eu aplico isso mesmo sem o Switch. Eu jogo no PC e no PS5 em qualquer janelinha que surge no meu dia. Outra dica que eu quero dar, principalmente relacionado a esse assunto de rejogar, facilita a sua vida. Por exemplo, eu sei que se eu for jogar algo em um emulador, eu vou ter que fazer diversas configurações e otimizações para rodar da melhor maneira possível, e talvez essa não seja a hora de taxar o cérebro assim. Escolha algo que você pode simplesmente pegar e começar. Jogos no console ou um jogo que você consegue facilmente instalar no PC com o mínimo de configurações possíveis. As pessoas relatam que portáteis, como eu falei do Switch, também ajudam muito nesse momento, porque você pode jogar até deitado, e as poucas experiências que eu tive com o meu Switch corroboram isso. De fato, você joga mais devido à facilidade de pegar o jogo em qualquer lugar. Isso vai de encontro também ao tipo de jogo que você vai escolher. Criar esse cenário confortável e de relaxamento é essencial ao meu ver. Vale ressaltar que eu perdi o medo de dropar algum jogo e partir para outro. A vida é muito curta para insistir em algo que eu não tô curtindo só para bater meta mental, e ficar nisso talvez me cause ainda mais saturação. Dropa esse game e talvez no futuro você volte para ele. Ou não, e vai tá tudo bem. Eu comprei Star Wars Outlaws no lançamento, pois eu sou um fã enorme de Star Wars e simplesmente o jogo não clicou pra mim. Foi difícil me perdoar, mas eu acabei dropando. Acontece que depois de um bom tempo eu tava em uma vibe bem Star Wars e eu resolvi voltar a jogar. Eu simplesmente devorei o jogo em poucos dias, pois além de estar na vibe, o jogo tinha sido muito atualizado e melhorado, resultando em uma experiência excelente que eu não tive quando eu comprei. Ninguém perde por ser paciente. Inclusive, fica outra recomendação, tá? Não use a recepção da crítica e de outras pessoas para evitar ou escolher jogos. Jogue algo que você tá querendo, mesmo se aquele jogo não tem os melhores reviews do mundo. Todo jogo tem seu valor, e quando você descobre o mundo de jogos bons que estão entre notas 5 e 7,5, você vai se tornar um gamer mais realizado. Eu recomendo demais Star Wars Outlaws, Mass Effect Andromeda, The Order, BioShock 2. Eu poderia passar um tempão aqui só recomendando jogos com notas medianas que valem muito a pena jogar. Uma tática que eu tenho usado bastante em 2025 é caçar jogos mais antigos que não são tão mainstream, os famosos Hidden Gems, e descobrindo nesse leque imenso de jogos não prestigiados que todos têm seu valor e oferecem algo legal pelo nosso tempo, e de quebra ainda estão muito baratos nas promoções das lojas online. Lembra aquele jogo que você viu de relance em algum trailer anos e anos atrás e não tinha dinheiro ou saco para comprar? Quem sabe você não encontra ele nessas listas de Hidden Gems e compre por, sei lá, R$15, resultando em um FDS divertidíssimo e de paixão por games renovada.
Isso tem me ajudado bastante, principalmente por se tratarem de jogos mais curtos, na maioria das vezes. Aqui eu também categorizo os indies. Nunca existiu um tempo melhor para jogar indies, pois tem para todos os gostos, literalmente para todos os gostos. Mas, claro, a recomendação que eu uso comigo mesmo é priorizar os jogos que você já comprou. Mas também não vou ficar fazendo guilt trip se você quiser jogos novos em promoção. Eu faço isso e não vou falir porque comprei mais um jogo de R$ 20 que estava na minha lista fazia anos. Aproveitar as oportunidades também me ajudou a superar a paralisia de escolha e me trouxe mais opções. Na hora de escolher o que jogar, eu tento evitar aquela sensação de, entre aspas, desperdiçar um fim de semana jogando um jogo bem, entre aspas, errado. Não existe jogo errado. O que existe é um sentimento de troca de energia que você negociou com o tempo disponível e, francamente, mesmo que nós tenhamos jogado algo que não era o ideal, não houve desperdício de tempo. A grande verdade é que quando eu era criança, eu não tinha um backlog que eu acompanhava com sites ou uma tabela no Excel. Eu simplesmente pegava um game entre os cento e poucos que eu tinha no PS1 ou PS2 e simplesmente jogava por um fim de semana todo, até zerar ou até eu perder o foco. Enquanto adulto, praticamente todo mundo que é assalariado é treinado desde sempre para acreditar que o tempo é curto e que talvez não ser produtivo é um desperdício de vida e que devemos maximizar cada minuto disponível em nossas vidas, porque isso é como um adulto vive. Dá uma freada. Aproveita aquele jantar sem pressa com alguém que você ama. Escolhe um jogo para jogar nesse fim de semana, mesmo sem ter uma convicção ou obrigação de zerar. O primeiro passo é sempre escolher. E escolher é uma escolha. Muito obrigado por assistir.